Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? Nosso Chega Mais Perto de hoje é a continuação do vídeo que eu postei hoje de manhã. Você sabe que hoje é o dia da Reforma Protestante, 505 anos desse acontecimento histórico que mudou realmente a história religiosa do mundo. E por isso hoje de manhã eu postei um vídeo falando sobre esse assunto e agora nós vamos concluir essa ideia falando um pouquinho mais sobre a reforma com base em Apocalipse 14, verso 12. Prepare o seu coração e vamos meditar no que diz a Bíblia. Diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse texto fala que aqui está a paciência ou a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e, claro, e têm a fé em Jesus. Esse texto está totalmente ligado a esse princípio da reforma que aconteceu a partir de Martinho Lutero, juntamente com outras pessoas, a partir do ano de 1517. Eu gostaria que você soubesse que no vídeo anterior eu falei sobre Daniel 7:25, Daniel 8:12, sobre Apocalipse também, capítulo 13, verso 5. Falamos ainda outros textos relacionados a este importante acontecimento. Mas agora eu quero dizer para você o seguinte: quando a reforma começou em 1517, logo depois Deus foi levantando pessoas e movimentos religiosos no mundo inteiro para restaurar as verdades que haviam sido esquecidas e jogadas por terra. Por exemplo, você sabe que o batismo foi instituído por Deus e sempre foi por imersão, como Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista. Mas com o passar do tempo e aquele episódio de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, quando a igreja foi perseguida e quando o romanismo, a igreja de Roma dominou, então eles instituíram o batismo por aspersão e ainda de criança. Então essa verdade precisava ser restaurada, reformada. Então Deus levanta os seus filhos que restauram esse princípio do batismo por imersão, como diz a Bíblia. Eu vou mencionar aqui outros pontos bíblicos, outras doutrinas que foram restauradas por pessoas e denominações com o passar do tempo. Essas que eu vou mencionar agora estão muito ligadas particularmente à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Veja, eu já mencionei, por exemplo, a restauração do batismo por imersão, mas eu vou citar outras agora. Por exemplo, a justificação pela fé, que foi o ponto principal ali da reforma, mas também a salvação pela graça é um outro princípio que foi também restaurado nesse movimento de reforma. Um outro ponto são os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra. A Igreja Adventista prega, ensina, orienta e defende esse princípio dos 10 mandamentos, conforme se encontram em Êxodo capítulo 20. É uma verdade que foi jogada por terra e que Deus usou a Igreja Adventista para restaurar esta verdade, para reformar isso. Um outro ponto é o princípio bíblico do sábado, que é o 4º mandamento. Esse mandamento também foi esquecido, pisado, adulterado, e eles fizeram essa troca, inclusive. Você pega o catecismo e lá está para guardar domingos e festas. Então Deus usa a Igreja Adventista, usa outras pessoas mais para restaurar esta verdade que havia sido jogada por terra, como está em Daniel 8, verso 12. Um outro princípio é a doutrina bíblica do santuário. Essa é uma mensagem muito profunda e especial que os adventistas do sétimo dia estudamos profundamente e é uma verdade que foi restaurada a partir então desse movimento de reforma. Um outro princípio bíblico é o juízo final, dividido em 3 fases. A fase de investigação, a fase de comprovação e a fase de execução, baseado em Apocalipse 12, Apocalipse 14 e outros textos mais da Bíblia Sagrada. Veja, esse tema do santuário é um tema extraordinário. Um outro princípio restaurado no movimento de reforma é o juízo, que está ligado ao santuário também. Uma verdade extraordinária que você precisa conhecer e se aprofundar. Uma outra verdade extraordinária é o princípio bíblico da alimentação saudável, partindo do princípio de que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. A Igreja Adventista trabalha fortemente esse princípio da alimentação saudável e também dos 8 remédios naturais. Se você quer saber mais sobre isso, você pode ir no próprio Google e colocar
os 8 remédios naturais. E você vai encontrar uma explicação profunda da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Um outro princípio que faz parte desse processo de reforma e de restauração é o estado do homem na morte. O que a Bíblia fala sobre a mortalidade da alma e sobre a imortalidade da alma. Essa é uma verdade que ficou muito confusa. Até hoje tem muita gente que confunde tudo. E nós, então, tivemos a alegria de participar desse processo de restauração dessa verdade. Aliás, deixa eu aqui abrir um parênteses para dizer para você que amanhã nós vamos lançar para você um podcast. O podcast Chega Mais Perto e vamos falar sobre o estado do homem na morte. E durante todo o mês de novembro nós vamos ter meditações e mensagens grandes no YouTube, no Facebook, no Instagram e também em outras redes sociais falando sobre a morte, a ressurreição e a vida eterna. Fique ligado. Amanhã, às 8 da noite, vamos colocar o podcast Chega Mais Perto para você. Maravilha, Deus seja louvado. E esse assunto do podcast é o assunto sobre o estado do homem na morte, esse princípio que eu estou mencionando aqui. Uma outra verdade tremendaça é a verdade sobre a volta de Cristo. Como será? Por que Cristo virá? O que vai acontecer? É uma mensagem fantástica. Um outro princípio é o que a Bíblia fala sobre o milênio, os 1000 anos de Apocalipse 20. É uma outra verdade restaurada. Um outro princípio é o que a Bíblia fala sobre o novo céu e a nova terra, a vida eterna. E eu poderia ficar aqui um tempão mencionando outros princípios que foram jogados por terra durante a Idade Média e que Deus usou a Igreja Adventista, usou outros movimentos religiosos também para restaurarem, para levarem até as pessoas a luz correta destes assuntos. Que maravilha, né? Você entendeu isso? Por esse motivo, eu convido você a chegar mais perto e a tomar uma decisão junto comigo de sermos transformados, de passarmos pelo movimento de reforma e reavivamento e permitir que, estudando a Bíblia, possamos ser transformados e que possamos andar conforme os princípios bíblicos da palavra do nosso Deus. Amém? E para você saber mais sobre isso, fique ligado em nossos canais que nós vamos falando muita coisa. E você pode procurar uma igreja adventista do sétimo dia e você ali vai participar de uma classe bíblica, procure o pastor, procure os anciãos, procure as anciãs, procure a liderança e se aprofunde, conheça mais a Bíblia. E conhecereis a verdade, fala aí, e a verdade vos libertará. É isso aí, João 8,32. Que Deus te abençoe muito. Vamos agora fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse dia que se comemora a Reforma Protestante, nós queremos colocar nossa vida em Tuas mãos para que o Senhor nos reforme, para que o Senhor nos reavive, para que o Senhor nos restaure, para que o Senhor nos faça andar na Tua presença, guardando os Teus mandamentos e tendo a fé de Jesus. Nas Tuas mãos eu entrego esta mulher, este homem, esta pessoa que ora comigo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Até amanhã, às 8 da noite, hora de Brasília, no nosso podcast especial. Até lá.